bem? Espero que sim. Deus abençoe vocês todos. Espero que tudo esteja bem, que você esteja bem, que esteja tudo tranquilo aí. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, que a mão de Deus poderosa possa estar aí sobre a sua vida. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira de novo. Quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. E agora são 9 horas aqui no meu computador e 43 minutos, horário de Brasília. E a gente vai ler Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 12. Se você puder abrir a tua Bíblia aí, por favor. Oi, Roger, bom dia. Se você puder abrir tua Bíblia aí comigo, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso de número 13 em diante. A epígrafe do texto é a eleição dos 12, tá? Abre a tua Bíblia aí que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, por favor. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que sim, né? Tá cedinho aí, né, Sandra? Matheus e a Lívia, beijos, filhos da Pamela, Deus abençoe vocês aí. Valeu. Hoje é quinta-feira já, né? Graças a Deus, amanhã já é sexta. Meu Deus, né? O tempo tá passando rápido, né? Tá passando rápido, né? A gente nem vê. Não sei se é o meu tempo que passa rápido, né? Porque eu tô trabalhando bastante. Tá sol aí, Josias. Aqui também tem sol. Alex, bom dia. Aqui também tá um sol. Já fui lá fora. Apesar da minha cara de sono, eu acordei faz bastante tempo já, né? Já tava lá fora com os cachorros, tomando um sol. Já estamos caminhando aí, né? Eu acho que o meu ferro ou a minha B12 que tá meio baixo, eu tô meio farol baixo. Mas eu já vou fazer exame daqui a pouquinho para ver como é que tá. Para melhorar aí minhas vitaminas, né? Posso ler o texto já? Vocês já encontraram? Vamos lá. Oi, Cristina, bom dia. Isabel, Dom Genar. Saudação para São Caetano do Sul. Deus abençoe vocês aí, tá? Deus abençoe vocês. Sandroca, Deus abençoe. Silvana, Sônia, Deus abençoe vocês. A Érica Alves, bom dia. Nelly, Wiljânia, bom dia. A gente já ficou no sol, já todo mundo tomou um sol. Faz alguns dias que o tempo tá nublado, que tá chovendo, né? E hoje tá um sol bem gostoso. Dá para secar bem o feijão, né? Vai secar bem o feijão. Ai, meu Deus. Aqui ainda não tá calor, né? Tá um sol, mas tá bem fresquinho. Aí também, né? Faz uns 4, 5 dias que tá nublado e chovendo todo dia, né? Cleia Laia. Pastor Sandro, é pecado pedir para que o Senhor Jesus nos recolha? Não. Mas ele não vai fazer isso a não ser que seja teu dia, né? Então não adianta ficar pedindo esse tipo de coisa. Esse é o tipo de oração inútil, né? Não perde teu tempo com isso aí que não vai dar nada. Né? Verdade, é isso aí, né? Entendeu? Jackson, é o seguinte, não é que eu tenho TDAH característica, é que eu fiz cirurgia bariátrica. E daí eu preciso sempre estar repondo as minhas vitaminas, né? E dependendo das minhas atividades, elas são consumidas mais rápido ou mais devagar. Então, quando eu já conheço as características do meu corpo, quando elas começam a desaparecer, eu começo a sentir a falta delas, né? Porque eu já identifiquei os sintomas. Então, meio que eu já sei, né? Que o ferro tá indo, a B12 praticamente já foi, mas eu gosto sempre de fazer um examezinho, né? Fazer um exame de sangue para ter convicção, né? Para não suplementar errado, né? Entendeu? Pastor, esse texto tem alguma relação com 144 mil? Bom dia, Cláudio. Cara, eu
Não vejo. Existe uma coincidência, é uma relação, não. Né? Porque são 12 apóstolos, 12 tribos, né? 144 mil é a mesma coisa, né? São 12 tribos, 12 mil, né? Mas a relação é só em relação ao número, só, né? E tem algumas pessoas, Cláudio, que estudam a Bíblia dizendo que são códigos numéricos. Eu não creio nisso, entendeu? Eu não acredito nisso aí. Então, a gente... Eu vejo não uma coincidência, mas é um padrão, vamos dizer assim, né? Em relação aos... Né, o templo tinha 12 portas, são 12 tribos, entendeu? É isso, mas nada além disso, na minha opinião, né? Entendeu? Na minha opinião, não. É só um padrão de números, eu acredito, em função da quantidade de tribos, né? É só isso, nada além disso, eu acho que não tem nada de especial assim que a gente deveria ir procurar, ou nesse sentido que eu quero dizer, né? Então, e Cláudia Assis, bom dia. Nilza Souza, Rogério Vieira, Guilmar Albino, bom dia. Eu vou ler o texto, tá? O verso 13 diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Vamos orar e a gente continua a nossa leitura. Querido Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente para que a gente entenda. Que o Senhor possa permitir que essa palavra desça de uma maneira simples e pura para que todos nós possamos compreendê-la. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Abrir os nossos ouvidos para que a gente ouça aquilo que o Senhor quer que a gente escute. E quebrantar o nosso coração para que a gente possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que esse texto mostra para nós: nós somos escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos por Deus para aquilo que Ele quer que nós façamos. Por que a tua vida vai ser um sucesso? Porque Jesus escolheu você para ser bem-sucedido. Isso é uma coisa que muita gente precisa entender e aprender. Entendeu? Sim, irmã Bianca, nós vamos jejuar hoje a partir do meio-dia, tá? O jejum da igreja hoje, meio-dia até sexta-feira, meio-dia. Vamos todo mundo jejuar, tá? Então, a gente precisa entender que quando há um chamado, e veja que tinha vários caras caminhando com Jesus, várias pessoas, mas Jesus escolheu 12. Então, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Pastor, o que isso quer dizer? Isso trata sobre salvação? Não. Isso trata sobre ministério. Samurai, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Isso está tratando de ministério. Então, Deus ele tem um ministério específico para cada um de nós, aqueles que têm o chamado. Então, se você foi chamado para pregar o evangelho, você deve fazer a tua parte. Qual é a tua parte? Caminhar com Jesus, ouvir a sua palavra, jejuar, orar, estudar, se preparar, né, para que você possa ser usado por Deus no momento em que aparecer a oportunidade. Ok? Pastor, como é que eu vou saber que Jesus me chamou? Irmão, você vai saber. Você vai saber. Se você não sabe é porque você não foi. Entendeu? É isso aí, irmão. Não tem o que outro meio. Sacou?
Normalmente a gente recebe uma palavra profética quando se converte, quando é chamado para Jesus, Deus usa o profeta e fala. Normalmente é assim que acontece. Específico. Eu vou dar um exemplo, meu exemplo, como eu sempre falo aqui para vocês. Eu me converti na Assembleia de Deus da Madureira, aqui em Curitiba. Foi a igreja onde eu fui a primeira vez. Luiz Cláudio, obrigado pela tua oferta. Um abraço para o pessoal de Campinas. Eu me converti ali, na Assembleia de Deus da Madureira, né? Vamos lá, Thaís. Eu fui a primeira vez, a minha mãe já era crente, a pastora Mari já era crente da minha família, e o pastor Cunha já estava indo na igreja também. Então eles me convidaram e eu fui num culto à tarde na Assembleia de Deus da Madureira. Né? O pastor Santos sempre trabalhou na área de segurança, sempre, né? Então eu sempre andei devidamente armado e aquela coisa toda e tal, né? Eu tinha um apelidinho nesse tempo, né? Eles diziam que eu era capanga do deputado, né? Eu trabalhava com um cara que era presidente da Assembleia Legislativa, né? Trabalhei um bom tempo como segurança pessoal, eu fiz isso um tempo da minha vida. E era um cara muito brabo, né? Muito assim, a pessoa tinha muito medo de mim, aquela coisa toda. Eu tinha uma treta, uma coisa muito ruim que acontecia, os caras me chamavam para resolver, né? Enfim. E um dia eles me convidaram para ir num culto. Eu não me lembro se foi uma quarta ou quinta-feira à tarde, eu não lembro. Peço que você me desculpe, eu acho que é quinta, mas eu não tenho certeza. Pode ser também na terça, eu não sei, eu não lembro. Faz muitos anos, não lembro disso. E eu fui e sentei ali naquele banco de madeira da igreja e achei aquilo tudo muito louco, né? Porque a Assembleia de Deus da Madureira é salgada demais às vezes, né? E aquele povo pulava, rodava, andava para lá, andava para cá, né? Aquelas coisas de hiperpentecostalismo, né? Ou meninice, né? Como a Bíblia chama. E... Barô, sai fora. E eu me lembro como se fosse hoje isso, né? Eu tava usando calça jeans, eu sempre usei cinta de couro grossa, né? Eu gostava, gosto ainda. Mas eu sempre gostei, o pastor era bem fortão, né? Eu tinha aí perto de 150 quilos, mais ou menos 144, 5 era meu peso médio. Então eu usava camiseta por baixo, usava uma arma do lado direito, uma arma do lado esquerdo, né? As algemas aqui atrás, assim, sempre andava assim. E usava uma camisa de manga curta, de botão por cima. Sempre andava assim. E me lembro como se fosse hoje, eu estava com uma camisa bordô, assim, um vermelho escuro com verde, que eu gostava muito. Sou polaco, negócio dessas cores. E eu estava sentado ali e começou a mensagem. Uma senhora que estava pregando. E eu fiquei olhando ali, de perto, debaixo do púlpito e tal, e ela foi pregando. Chegou uma hora que ela parou de pregar e começou a falar comigo. E Deus usou ela numa palavra profética, né? E ela falou coisas assim que uma pessoa normal não saberia, né? Então ela, olhando para mim, ela disse assim: hoje você anda... Não dava para ver que eu estava armado, né? Que eu andava, não dava, né? Porque eu era grandão, a arma andava escondida, enfim, não dava para ver. Ela falou assim: hoje você anda com 38 na cintura. E ela acertou, né? De um lado, do outro lado você anda aí com uma 9mm, que eram as duas armas que eu tinha. E você é brabo, todo mundo tem medo. Ela começou a falar assim comigo. Ela disse: mas Deus vai trocar as tuas armas. Deus vai tirar o calibre 9mm e vai te dar um calibre 66. Eu não entendi nada do que ela estava falando. E ela entrou nessa vibe, né? Eu falei comigo. A gente dá um calibre 66. 66 você sabe que é a Bíblia, né? São 66 livros. Mas você sabe, né? E vai te dar uma arma de calibre 66. Ela começou a falar da minha vida, do meu chamado. Entendeu? E ela disse assim: Deus chamou você
E muita gente não tem noção de quem você é na presença de Deus. O primeiro dia que eu fui na igreja. Você não foi chamado para ser pastor. Você foi chamado para ser sacerdote. Para andar na presença de Deus. Deus tem um chamado para você extraordinário. E ela começou a falar, veja, do meu chamado. Estou te dando o meu exemplo para você entender. Tá bom? Tem um chamado poderoso de Deus. Você vai pregar para multidões. Você vai andar pela terra. Você não vai andar só pelo Brasil. Você vai andar pelo mundo. Você vai ser conhecido no mundo inteiro. E aonde você for, as multidões vão andar atrás de você. Você vai reunir multidões. As pessoas que sentam do teu lado e não têm noção de quem você é e do chamado que você tem da parte de Deus. E ela foi falando as coisas que iriam acontecer na minha vida. E tudo o que ela falou, o que não aconteceu, está acontecendo. Ela não errou nada. Nada. Entendeu? Então, se você olhar lá para trás, eu estou falando de mim, tá? Eu não gosto de dar testemunho dos outros, né? Eu gosto de dar dos meus testemunhos. Então, se você olhar lá para trás, quando Jesus me chamou e naquele dia eu tomei uma decisão, eu não levantei, fui para frente e aceitei Jesus. Isso não aconteceu comigo. Entendeu? Isso não aconteceu comigo. Eu tinha um problema no meu joelho, que eu joguei muito futebol, não era bom nisso aí. Aqueles campeonatos de suburbano, assim, eu jogava aquilo, eu gostava muito, né? E eu tinha machucado o meu joelho, rompido o tendão do meu joelho, aquele cruzado interno, né? E tinha que fazer cirurgia. E eu fiquei obeso desse jeito, grande, porque eu não conseguia caminhar mais, andar. Então eu andava arrastando a perna. E aí fui engordando, porque eu comia bem, mas eu corria 20 km por dia. Sempre gostei de correr. Desde que eu saí do exército, eu continuei correndo, sempre gostei muito de me exercitar. Né? Sempre treinei muito, fui um atleta de alto rendimento, já falei aqui para vocês isso, né? E então, em função daquele machucado que eu tive no meu joelho jogando futebol, eu não conseguia andar direito, então eu não conseguia mais correr, não conseguia mais fazer exercício, tinha muita dor. E então eu tinha aumentado o meu peso assim vertiginosamente, né? E aí, depois que ela acabou de falar tudo que ela disse, ela falou assim: para você saber que é Deus, o Senhor vai tocar no teu joelho. O Senhor vai tocar no teu joelho e você vai ser curado agora. Quando ela falou isso, irmão, o meu joelho começou a pegar fogo. Não esquentou, ele pegou fogo, que eu suava assim, ó, desmolhou a minha camisa, assim, o suor daquela coisa, daquele calor. E a igreja estava com ar-condicionado, estava bem fresquinho, tranquilo. E aquele calor desceu sobre mim assim, foi me queimando. Queimou as minhas pernas, o meu joelho, e eu fui curado na hora. Na hora, eu levantei dali, eu não tinha mais nada, nunca mais eu tive dor no meu joelho. Entendeu? Nunca mais eu tive dor no meu joelho. Eu levantei, quando acabou o culto, eu levantei e fui embora curado. Ninguém orou por mim, todo mundo ficou olhando meio assim de lado, né? Eu levantei, fui para o estacionamento, sentei no meu carro naquele tempo. Eu não me lembro que ano que era, mas eu tinha uma Caravan. Quem que lembra da Caravan? Uma Caravan Commodore SLE 91, modelo 92, a última que saiu, né? Tive o privilégio de ter um carro desse. Cinza grey, assim, né? Que parecia um marrom, coisa mais linda era o meu carrinho. Se um dia eu encontrar ele na rua, eu compro ele de novo, né? Adorava a minha Caravan. E eu sentei no banco do meu carro, começou a chover, e eu fiquei no estacionamento sentado no banco do meu carro. Encostei a cabeça atrás, fechei os meus olhos e eu disse assim: Deus, se tudo isso que essa mulher falou é verdade, e se o Senhor quer saber se eu quero ou não quero, eu não ouvi a voz de Deus, nada, eu estou falando para você o que eu disse e eu lembro como se fosse hoje. Nunca mais eu esqueci disso. Eu disse: eu quero fazer isso. Né? Eu fui milico minha vida inteira, né, irmão?
Eu me acostumei com essa ação militar, né? E eu disse para Deus, eu sou voluntário para fazer esse trampo aí, Jesus. Se o Senhor me pagar a missão, eu vou cumprir. Eu falei para Deus isso. Falei, se o Senhor me pagar essa missão, eu vou cumprir. O Senhor sabe que eu nunca deixei de cumprir uma missão. Custe o que custar. O Senhor me conhece, sabe disso muito bem. Então, se o Senhor me mandar, eu vou. Foi o que eu falei para Deus sozinho no meu carro, só eu e Jesus e mais ninguém. Eu voltei para casa. No outro dia eu pedi demissão do meu trabalho. No outro dia. Eu me desfiz das minhas armas, todas que eu tinha. Me desfiz de tudo. Tudo que eu tinha na minha casa, que eu tinha adquirido de maneira ilícita, eu me desfiz. Dei tudo que você imagina. Tudo no outro dia. E acreditei plenamente na palavra de Deus e passei a viver o Evangelho de Jesus Cristo. No outro dia, a minha vida ela foi transformada do dia para a noite. Foi tão impactante a minha mudança que eu perdi todos os meus amigos, todos os meus amigos se afastaram, ninguém mais queria conversar comigo, porque, né, é uma mudança muito radical, né? E eu comecei a frequentar então aquela igreja em todos os cultos, comecei a estudar a Bíblia, ler bastante e orar no monte. Já na primeira semana já comecei a orar no monte e me esforçar, e o Espírito Santo começou a falar comigo muito precocemente, né? E ele falava comigo e eu comecei a ler a Bíblia, e as pessoas diziam que eu tinha sofrido uma lavagem cerebral ou que eu tinha enlouquecido. As pessoas falavam isso porque foi do dia para a noite a minha mudança. Entendeu? Foi do dia para a noite, do dia para o outro dia. Uma mudança radicalíssima, na verdade, né? E daí todo mundo dizia, logo depois da minha conversão, passou um tempo, eu saí da Assembleia de Deus na Madureira, porque eu já não me adaptava mais naquelas coisas que eles faziam, para mim já não dava. E eu fui para a Assembleia de Deus da Missão, né? Que é a do Pará lá, né? A original. E lá permaneci muitos anos, né? E o meu pastor era o pastor presidente do campo de todo o Paraná, né? Durante muitos anos ele ficou como pastor presidente, até que roubaram a eleição dele. E ele perdeu, por isso que a Assembleia de Deus está essa desgraça que está em Curitiba, né? Roubaram, né, a eleição na cara dura. Mas enfim, isso é outro problema. E sim, irmão, o pastor Sandro é casado com a pastora Chile há 34 anos, irmão. A pastora Chile continuava e continua sendo, né? A mesma pedrinha no meu sapato, né? É igual. E então eu vim crescendo na graça, no conhecimento. O Senhor não deixou mais eu trabalhar. Eu não trabalhei mais. E tive uma vida muito difícil, não foi fácil para obedecer a Deus, né? Não foi fácil. Porque todo mundo me pressionava, todo mundo brigava comigo, sempre vivia muito bem, ganhava muito bem, tinha carros novos e de repente passei a ter nada, né? Zero. Depender de cesta básica, de ajuda, daquele outro, de roupa ganha, porque daí eu, né, perdia peso, jejuava. Eu chegava a perder 25, 30 quilos num jejum que eu fazia, porque eu jejuava 40 dias, isso constantemente, né? Terminava um jejum, saía, entrava no jejum de novo, saía, entrava no jejum de novo, indo para o monte toda noite, orando no monte. Monte, jejum, oração e Bíblia, todo dia, 8, 9 horas de leitura bíblica por dia. 8, 9 horas de leitura bíblica todo dia, lendo a Bíblia. Lê a Bíblia a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, e vim vindo, irmão. E vim vindo, e aí começava a ler o Novo Testamento, né? Eu li mais de 100 vezes o Novo Testamento, mais de 100 vezes só o Novo Testamento. E li, estudava e marcava, escrevi aqueles cadernos universitários, eu escrevi vários daquele, fazendo comentários sobre o que eu escrevi, vinha escrevendo o que eu achava, o que eu entendia, e o Espírito Santo foi me incentivando, eu ia fazendo rascunho, e todo mundo dizia louco, 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 louco. Entendeu?
E foi intensa, a minha vida foi muito intensa com Jesus, muito intensa. Eu larguei tudo por Jesus, tudo. Entendeu? Tudo que você imagina. Né? A pastora Shirley brigou comigo porque ela era católica apostólica romana roxa, né? Não aceitou a minha conversão. Durante mais de 10 anos levou para ela se converter, né? Durante muitos anos eu vivi sozinho porque ela não queria ter nenhum tipo de relacionamento comigo. Então eu dormia no meu sofá, ou mesmo na minha cama, mas sozinho. Muitos anos eu passei isso, vivendo sozinho, jejuando para matar a minha carne, para matar os meus desejos, as minhas vontades. E saía de um jejum, entrava novo, saía num, entrava no outro. E assim eu vim vivendo até eu chegar aqui. Entendeu? Então, quando eu falo para você de sacrifício para servir Jesus, de seguir Jesus, e eu contar para você um pedaço da minha vida, um pedaço do que eu passei, você senta e chora. Sacou? Você senta e chora. Eu não gosto muito de falar disso, porque ofende muitas pessoas que ainda hoje vivem comigo. Eu não estou falando da pastora, estou falando de muita gente que vive comigo hoje, muitos congregam na igreja comigo, das coisas que eu ouvi, das coisas que eu passei, das vezes que as pessoas iam na minha casa e me chamavam de vagabundo, diziam que eu não trabalhava mais, que eu era vagabundo, que Deus não trata assim com as pessoas, que não é bem assim você abandonar tudo por causa de Jesus, que você tem que ter um trabalho, porque você tem que, todo mundo apontava o dedo para mim e me julgava. E eu obedecia a Jesus, eu ia orar de madrugada, chorava na presença de Deus, e Deus dizia, você não tem que ouvir o homem, você tem que ouvir eu. Irmão, não é fácil isso aí, irmão. Entendeu? Você renunciar, né? Você renunciar. Você perder todos os teus relacionamentos de amizade, todos, não é um ou todos. Nunca mais ninguém te convidar para ir no aniversário, para ir jantar na casa do cara, para ir almoçar, para fazer nada. As pessoas não queriam nem olhar na minha cara, era como se eu fosse um lixo. Foi assim que foi a minha conversão, irmão. Entendeu? As pessoas me tratavam como se eu fosse um lixo. É assim que as pessoas me tratavam. É assim que elas me olhavam, com desprezo, com arrogância. Entendeu? Porque eu não tinha nada, eu andava a pé, eu não tinha dinheiro, eu não podia ir na loja comprar um sapato. Deus mandava alguém me dar um sapato usado. Durante muitos anos eu vivi assim, irmão. Muitos anos. Fui muito humilhado, ouvi muita merda, mas eu sempre caguei pra todo mundo. Então quando você olha pra mim hoje e vê eu com essa casca dura aqui que eu tenho, irmão, foi Jesus que me deu. Não tenha você dúvida disso. E se eu tivesse que fazer, eu fazia de novo 1000 vezes. Entendeu? 1000 vezes. Então, andar com Cristo não é fácil, irmão. E até eu chegar aqui, porque isso levou muitos anos, né? Isso levou muitos anos. Até eu chegar aqui, irmão, até eu começar, Jesus começar a me dar grana, porque eu nunca tive. E eu nunca corri atrás de dinheiro, né? Nunca corri. Jesus começou a me usar nos dons assim muito cedo, muito cedo. E me ensinar, né, nesse ministério profético. Então eu comecei a ser um pregador itinerante muito. Eu acho que com 1 ano e meio que eu era crente eu já comecei a pregar. E fui aprendendo e Deus me deu muita graça, né? Me ajudava bastante, o Espírito Santo falava muito comigo, porque eu vivia na santificação, porque eu vivia sozinho, eu não podia pecar, eu não podia cair, eu não queria trair Jesus. Então para eu poder mortificar minha carne eu precisava jejuar, e eu jejuava muito, né? Então como eu era grande, eu diminui um pouco o meu peso, vim para mais ou menos 124, 125 foi o peso que eu fiquei mais, que na minha média de peso, né? E jejuava muito, e saía de um jejum, entrava no outro, saía de um, entrava no outro. Jesus foi me ensinando, foi me ministrando no meu coração. Tudo que eu aprendi com o Espírito Santo. Ele falava comigo sobre a Santa Ceia, sobre
as unções, sobre as coisas do céu, sobre as coisas do inferno, sobre o comportamento humano. O Espírito Santo foi me ensinando dia a dia, irmão. Dia a dia o Senhor ia me ensinando, me dando experiências. O Jesus me proibiu de ler livros, por exemplo. Eu nunca li livros, a não ser os do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, o Sangue, esses eu li. Mas nenhum outro livro Deus me permitiu ler. E ele dizia que eu não era para mim aprender nada com ninguém, eu tinha que aprender com ele. Jesus não deixava eu ouvir pregações de outros pregadores, porque ele não queria que eu tivesse influência de ninguém. Entendeu? Então eu vivi uma vida muito bonita, eu acho, assim. Difícil foi Jesus na cruz, né, mano? Jesus passou dificuldade na cruz. Eu não, eu posso ter ficado sem comer carne muito tempo, mas tinha arroz para eu comer, tava bom. Né? Eu nunca liguei para isso, irmão. E falo do fundo do meu coração para você, eu nunca liguei para esse troço aí. Entendeu? Eu tenho só arroz para comer, eu ficava um pouco triste por causa da Manuela, que ela viveu isso comigo, né? Ela foi minha companheirinha desde o começo. E então, às vezes, mas isso fez ela ser quem ela é hoje, né? Ela é como eu, é osso duro de roer. Às vezes até eu brigo com ela, falo que ela é demais, né? Mas ela cresceu comigo, aprendeu comigo, né? Tem muita gente que bate de frente por causa da Manuela, né? Pelo comportamento, mas ela é quem Deus fez ela, irmão. Ela tem a minha primogenitura, né? Tem a minha primogenitura de ministério, cresceu comigo no monte orando, buscando, nas madrugadas na minha casa orando, buscando, vivendo sempre junto comigo, né? Colada, aprendendo, olhando, orando, jejuando, entendeu? E foi isso. Não foi fácil, não foi. E se tivesse que fazer de novo, faria de novo sem o menor problema. Então, hoje, eu falo para você de cadeira isso. Deus, quando Ele escolheu você para algo, Ele vai preparar você para fazer aquilo. Entendeu? E eu vou dizer mais uma coisa para você, eu quero que você escute bem o que eu estou falando. O meu ministério ainda não começou. Você vai falar, nossa, pastor, mas ainda não começou, irmão. O meu ministério ainda não começou. Nem começou ainda. Vocês não estão vendo nada ainda. Entendeu? Não estão vendo ainda nada. Nem começou. Então, eu ainda estou em compasso de espera para aquilo que Deus trouxe, para aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não comecei a missão ainda, eu estou ainda... Agora eu já estou, né, vamos dizer, já cheguei no nível de estar preparado, pronto, e agora só estou esperando Jesus falar, vai. Só isso. Entendeu? Jesus falou para mim essa semana passada ainda. Ele conversou comigo sobre isso. Então, a gente não viu nada ainda. Nada. Quando eu fui no Monte Horebe, eu contei para vocês, né? Eu fui lá na casa de Deus, que eu fui orar lá. Passei a madrugada lá orando com o Senhor, na casa dele. Deus, ele me deu um negócio lá, né? Eu já falei isso aqui para você. Me deu um negócio lá. E o Senhor falou para mim que desde que o mundo é mundo, até hoje, na minha geração, ele disse que aquilo que ele deu para mim é espiritual, isso aí, tá? Aquilo que ele deu para mim, eu tô te contando o que Jesus falou para mim. Aquilo que ele deu para mim, até hoje, ele disse, ele me apontou, mostrou a mão dele assim, ó, com 5 dedos. Ele disse, não tem este número de pessoas que recebeu o que eu tô te dando. Ele falou isso para mim. Menos desse número aqui, ó, menos que isso. Receberam o ministério que Jesus me deu. Entendeu? E aí ele me mostrou uma pedra enorme, assim, enorme. É uma visão, né, espiritual. Que era coberto, eu já contei isso para você, vou contar de novo. Que era coberto por uma capa, como se fosse uma capa de guitarra, de piano, né, que tem zíper do lado, assim. Era uma pedra grande, assim, bicuda, como se fosse um triângulo, né. E tinha uma pontinha branca lá em cima, assim.
E ele falou assim, ó, tua igreja, teu ministério é aquilo lá, ó, mas ela vai ser isso aqui. Daí abria aquela capa assim, aquela pedra gigante. Entendeu? Ele disse, nem começou ainda. E quando esta unção, ele disse, que eu estou te dando hoje, começar a operar no teu ministério, aí a coisa vai começar a acontecer. Entendeu? Então por isso eu estou falando para você que ainda não começou. E eu essa semana passada, que eu comecei a jejuar de novo, e estou jejuando, e estou orando com os meus obreiros na igreja e tal. Animado para começar a trabalhar, Deus falou, ainda não. O Senhor falou comigo, falou, ainda não, filho, segura tua onda aí. Eu contei para vocês o sonho dos anjos me segurando para eu não passar. E depois Deus usou aí a vida da pastora Carla, falou comigo. Então eu estou no compasso de espera, mas a gente está na boca das coisas começarem a acontecer. Então você olha para trás, eu nem sei quantos anos faz, 25, 26 anos, eu acho. Não sei bem. Eu não sei agora no cabeça, acho que 27 anos que começou a minha história com Jesus, né? Acho que 27 anos. Então, de lá até aqui, Jesus vem me preparando, 27 anos, para começar o meu ministério. Então, quando você fala de eleição, você está falando de separados para alguma coisa. Você não está falando de eleição, não quer dizer que você foi eleito para ser salvo. Isso é mentira do calvinismo. Isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Então, nós somos eleitos, escolhidos, separados por Deus para uma determinada obra. Quando Jesus fala de eleição, ele está falando de ministério e não de salvação. Alguns aí deturpam a palavra de Deus, dizendo que a eleição é para ser salvo. Isso é mentira, não é verdade. Então a eleição, você é eleito para determinada função. Ungido significa separado para. Então você é ungido para determinada ação que Deus escolheu você para fazer. Pode ser essa ação, você ficar no fundo da igreja fazendo a intercessão durante o culto. Pode ser essa unção de Deus prosperar, te dar uma empresa e você prosperar, ficar riquíssimo. E através do dinheiro que você vai ganhar, você manter a igreja, um mantenedor. Você pode ser uma pessoa muito pobre e ser aquela viúva que vai receber o profeta e fazer um bolinho para ele. Não sei qual é o ministério, qual é o chamado, porque eles são muitos e vários ou variados, né? Então nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo. Nem todo mundo foi chamado para ser profeta. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser mestre. Nem todo mundo. Então você precisa focar, né, naquilo que você é bom. Que aquilo que você é bom é o que Jesus chamou você para fazer. Então, se você é uma pessoa conversadora, você gosta de conversar, você fala de Jesus no ponto de ônibus, você fala de Jesus no ponto de táxi, você fala de Jesus na fila do mercado, você tem um ministério evangelístico. Então, capriche nisso. Ore, jejue, para Deus te dar um saco de semente. Né? A palavra de Deus é uma semente. Então talvez você tenha tido um sonho que alguém chegava e te dava uma bacia cheia de semente. O que é aquilo ali? Você tem um chamado evangelístico. Você vai pregar o evangelho para as pessoas lançando a semente. Não necessariamente em cima de um púlpito de uma igreja. Talvez na rua, talvez na feira, talvez na tua escola. Entendeu? Talvez na academia, eu não sei. Aonde você vai derramando semente, você vai jogando, você vai semear o evangelho de Jesus Cristo. E para isso você não precisa ser uma exímia pregadora do evangelho, ter um conhecimento aprofundado, não. Você só precisa ter bons testemunhos, ter amor pelas almas e ter sementes. Então quem é que te dá as sementes? É o Espírito Santo. Né? Então o que é que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que jejuar e você tem que buscar de Deus ter sementes. Entendeu? Ter sementes. Michele, a paz, pastor Sandro, me perdoa a minha ignorância, mas é certo hoje haver apóstolos? Michele, o apóstolo é um ministério apostólico.
Então o que é que os caras dizem? Que apóstolo não existe, que quem levantou apóstolo é Jesus. Mas eu pergunto para você, qual era a função do apóstolo? À luz do evangelho, Michele. A função do apóstolo à luz do evangelho era pregar o evangelho e fazer discípulos. Então você deve se perguntar hoje, existe alguém que exerce essa função na igreja? Pregando o evangelho e fazendo discípulos, abrindo igrejas e levantando povo nesta igreja e colocando sobre ela seus discípulos e assim propagando o evangelho? Essa é a função apostólica. Se existe, existe apóstolo. Porque é uma função ministerial, assim como existem os professores, os doutores, entendeu? Então são funções dentro do pastorado que alguns têm e outros não. É igual a gente olhar no mundo hoje e dizer que tem gente que nasceu para ser empregado e tem gente que nasceu para mandar. Não é isso aí? Tem gente que nunca vai ser patrão, porque ele não tem capacidade para fazer isso. O que dá na mão dele, ele acaba. A igreja é a mesma coisa. Entendeu? Tem gente que nasceu para ser pastor e tem gente que nasceu para mandar no pastor, que é o apóstolo. Entendeu? Eu não preciso de título na minha vida para ser nada. Eu não preciso. Professora Merinha, obrigado pela tua oferta. Eu não preciso de título. Ah, o pastor Sandro é apóstolo. Para mim, pastor já é demais. Já. Entendeu? Porque eu não estou aqui para satisfazer o meu ego. Não preciso disso. Você vai olhar para mim e você vai ver meu ministério. Eu não preciso falar. Concorda comigo, Michele? Eu não preciso falar. Ah, o pastor é um apóstolo? É você que diz, não sou eu. Então, o problema das pessoas é ficarem se preocupando com os outros dentro da igreja. E você não deve perder teu tempo com isso. Você tem que se preocupar com Jesus, com aquilo que Jesus quer na sua vida, com aquilo que Jesus tem programado para você. E aí você buscando isso da parte de Deus, esta unção de Deus para a sua vida, para que você possa exercer o seu ministério com alegria. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus deu para nós não traz dor, traz alegria, é de paz. A Bíblia diz que o evangelho não vai ser pregado se não for em paz. Então não é por imposição, por briga, por qualquer outro tipo de coisa que você vai evangelizar e pregar o evangelho para as pessoas. Então eu não preciso de um título de apóstolo para ser aceito para as pessoas. Eu preciso de Jesus. Então quando Jesus me der, se Ele quiser que eu seja um dos seus apóstolos, o que é que Ele vai fazer? Ele vai me dar poder, Ele vai me dar autoridade. Está escrito aqui na Bíblia. Ó. E para, verso 13, vou ler de novo. E subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram com ele. Então, os que ele quer, né? Então, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem poder de curar enfermidades e expulsar demônios. A característica de um apóstolo, né? E aí, então, ele nomina os caras. Então, o que é o apóstolo? Um cara que foi chamado para pregar o evangelho, que tem poder e autoridade. É a Bíblia. Então tem muita gente que diz que é apóstolo, mas não tem poder e não tem autoridade. Concorda comigo? Não tem poder e não tem autoridade, não prega o evangelho. Agora, quando você olha para um apóstolo, cara, você sabe o que o cara é. Não precisa ninguém falar. Concorda comigo, Michel? Não precisa ninguém falar. Você vê o cara andando no meio da multidão pregando o evangelho, você fala, cara, esse cara é igual um apóstolo. É você que vai falar. Entendeu? É você que vai falar. O cara não precisa dizer que ele é apóstolo. Precisa? Precisa, irmão? Falar? Ah, não, irmão, eu sou um apóstolo. Pra quê, irmão? Eu não. Pra mim, ser pastor já é muita responsabilidade. Sacou? Você me chama do jeito que você quiser. E eu caguei. Desculpa eu falar assim, mas eu preciso falar assim com vocês. Entendeu? Talvez você fique chateado comigo e fala, lá vem o pastor falar um palavrão. Cara, eu preciso, porque eu preciso que você entenda que não sou eu que faço nada, eu sou humano igual você, como feijão igual você. Eu preciso que as pessoas entendam e aprendam isso. Não é endeusar as pessoas, os homens. O nosso Deus está no céu, irmão. E o Senhor trouxe eu e você aqui para a gente andar junto, para a gente ouvir a palavra de Deus.
para a gente aprender a palavra de Deus. Entendeu? E aí já vem alguém e fala assim: ai, mas você é um santo homem de Deus. Que mané, irmão, sai do meu colo. As pessoas são assim. Entendeu? Aí já quer endeusar você. Nossa, mas se você orar... Cara, para com isso. Quem faz milagre é Jesus. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus, irmão. Para com esse espírito de excesso de santidade. A Bíblia diz que você não pode ser santo demais. Entendeu? A Bíblia diz que você não pode ser santo demais, irmão. As pessoas querem ser muito santo. Muito, demais. Daí não fala palavrão, não arrota, não peida, não vai... Para com isso, irmão. Para com isso. A gente é servo, irmão. Nós somos pó. Entendeu? São pó. E Deus usa você porque Ele escolheu você exatamente como você é. Você tem características humanas que o Senhor deu para você na tua criação, no teu DNA. Ele fala isso no Salmo 139, Isaías 40. Deus fala isso, cara. Que o Senhor criou-nos para sermos aquilo que Ele quer que sejamos. E nós temos características que não deveriam ser apagadas, porque são marcas do teu caráter. Temos características que deveriam estar e andar conosco, que são as cicatrizes do Evangelho. Entendeu, irmão? Eu tenho cicatrizes do Evangelho. E elas são expostas no meu corpo. E quando você olha para mim, você vê minhas cicatrizes. Eu tenho orgulho de ter elas. Eu tenho orgulho, irmão. Porque eu não tenho feridas abertas, eu tenho cicatrizes. E você também tem. Então para de querer esconder a tua cicatriz, fazer uma tatuagem em cima da cicatriz para esconder ela. Não, cara, você tem que ter orgulho da tua cicatriz. Porque ela te fez crescer. Ela te fez endurecer. Ela te fez se aproximar de Jesus Cristo. São as nossas cicatrizes, irmão. Então não queira ser santo demais para agradar as pessoas, porque você não anda aqui para agradar ninguém, você anda aqui para falar a verdade e você tem que se colocar no seu lugar. Nós somos pó, a gente é lixo, a gente é pecador e a gente não presta para nada. A Bíblia diz que se não fossem as imensas misericórdias de Deus, o pecado já tinha consumido eu e você faz tempo. Então ninguém aqui é santão, irmão. Ninguém aqui é santão. Mas temos defeito, irmão. Temos defeito de fabricação. Temos, sim. A gente já abandonou a prostituição, a gente já abandonou a cachaça, nós já abandonamos uma série de coisas, mas tem algumas que vão caminhar com a gente pro resto da vida. São as nossas características, as nossas peculiaridades. É por isso que a gente é diferente, irmão. Um do outro, ninguém é igual. Ah, mas o apóstolo Valdomiro anda de chapéu. Cara, parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Deus chamou ele de chapéu, deixa ele usar o chapéu. Não enche o saco. Eu não uso. Entendeu? Eu sempre fui reprimido na Assembleia de Deus porque eu andava de bermuda, por exemplo. As pessoas sempre me encheram o saco porque eu usava barba. Eu andava de bermuda. Cara, eu não sou igual a ninguém. Eu não sigo o padrão de religiosidade. E você tem que aprender isso. Entendeu? Você tem que aprender. Eu não sigo. Eu não sigo esse padrão de comportamento do mundo gospel, do mundo religioso. Entendeu? Meu padrão, padrão do céu, do Senhor, é o que eu procuro fazer. Eu quero agradar a Jesus Cristo, eu quero agradar o meu Deus, eu quero agradar o meu Pai. Eu quero pagar tudo aquilo que Ele me deu, fazendo o melhor que eu posso. Eu falo isso sempre para Jesus. Falo, Jesus, se eu tivesse que pagar tudo que você me deu, nem que eu trabalhasse o resto da minha vida sem ganhar nada, eu não ia pagar tudo que o Senhor já me deu. Entendeu? Então não foque a tua vida na tua santidade. Não foque. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe você. Você vai aprender. Você vai aprender. Entendeu?
Então não fica por aí, irmão, buscando padrão religioso para a sua vida. De repente Jesus chamou você para ser uma coisa diferente. Chamou João Batista, que ninguém gostava. Um João Batista que não ficava alisando ninguém. Era marreta de Deus. Quem sabe você seja uma marreta de Deus e não seja uma pena de ganso, né? Tem crente pena de ganso, né? Tudo é amor. Ai, mas o amor. Ai, mas o amor. Né? Teu ministério seja um ministério de exortação. Pode ser. Né? Então, nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, você não deve buscar querer ser padrão Assembleia de Deus. Né? Eu não estou falando mal aqui, pelo amor de Jesus, eu estou só fazendo uma figura de linguagem. Não vai brigar comigo. Padrão Deus e amor. Né? Não pode cortar o cabelo, não pode raspar a perna, não pode raspar o... Quase que eu falei, né? Não pode fazer nada. Isso aí não é padrão de santidade, isso é de comportamento. Entendeu? Tem que ser padrão Jesus. É isso que você tem que seguir. Jesus. Olha para Jesus e segue Jesus. Tá legal? Vamos orar? Tá no horário já aí. Eu já vou. Tá beleza? Deu certo? Você acha que foi legal? Foi bom para você? É rápido, mas foi intenso, né? Tá beleza aí? Entendeu? Acho que deu para entender, né? Eu procurei exemplificar o melhor possível dentro do meu testemunho para você entender o que esse texto está falando sobre o chamado ministerial, né? E cada um é cada um, irmão. Ninguém é igual. Entendeu? Ninguém é igual. Um foi chamado para ser mão, outro pé, outro nariz, outro é boca, outro orelha, outro é olho. Cada um, cada um. Então não fique focando nos outros para querer ser igual a alguém. Ah, vou ser igual o pastor. Não. Não, irmão. Seja igual a Jesus. Busque ser igual a Jesus. Tá bom? Beleza? Vamos orar então? Fecha os seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude. Pai, em nome de Jesus, não deixa a gente ser enganado, Pai, por contadores de histórias, mas nos ensina através do Senhor, do teu Espírito Santo, para que a gente ande na tua presença e seja uma bênção. Abre, Senhor, os olhos do teu povo para que eles vejam. Abre, Senhor, os seus corações para que eles compreendam qual é a vontade do Senhor na vida deles. Para que eles andem na tua presença, Senhor, e sejam uma bênção. Para que eles sejam edificados pelos testemunhos. Para que eles sejam edificados pela tua palavra. Para que eles cresçam na tua presença, na graça e no conhecimento. Para que nós andemos contigo e sejamos uma bênção para o Senhor. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti. Quando beberem dela, sejam alcançados pelo seu milagre, segundo é a fé que cada um deles tem no Senhor Jesus. Amém e amém. De tarde a gente vem para o desdobramento, tá bom? E a gente conversa um pouquinho mais, tá? Beijo para vocês, Deus abençoe, tchau.